Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus e as santas incomodações do Espírito Santo seja só sobre a sua mente, sobre o que você estiver aprendendo cognitivamente e sobre o seu coração também, nessa manhã, amém? Só alguns responderam amém, porque não é todo mundo que gosta de ser incomodado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Meus irmãos, eu queria ler a palavra de Deus com vocês, abrindo em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 6. Josué, capítulo 1, a partir do verso 6. Só para contextualizar um pouco dessa passagem que a gente vai ler, o que está acontecendo? O povo de Deus, depois de 40 anos no deserto, sendo liderado por Moisés, está prestes a entrar na Terra Prometida. Só que Moisés morre. E o sucessor, o Josué, que vai liderar o povo para conquistar a Terra Prometida, recebe palavras do Senhor. E são essas palavras agora que a gente vai ler que Josué recebeu. Vamos lá? Josué 1, versículo 6. Deus falando para Josué o seguinte: Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus fala: Josué, somente seja forte e muito corajoso. E tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que você andar. E Josué andou muito, né, gente? Não deixe de falar dessas coisas, dessas palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué, não fui eu que estou te ordenando, não fui eu que lhe ordenei. Josué, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, por cada Bíblia aberta aqui, essa liberdade que a gente tem de poder abrir a nossa Bíblia quando a gente quiser, onde a gente quiser, e nos deleitarmos da tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse privilégio que alguns irmãos nossos não têm. Ajuda a gente a ter consciência do quão grande é esse presente que o Senhor nos dá hoje. Ajuda a gente a abraçar a tua palavra e que ela penetre nos nossos corações, nas nossas mentes, e que esse conhecimento seja transferido para as nossas mãos e para os nossos pés, e que saiamos daqui transformados, comprometidos na força do teu Espírito para fazer algo diferente na segunda-feira. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, quando Ele fala com Josué, Ele fica repetindo, né? Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E se você ler depois, essas não foram as 3 únicas vezes que Deus repetiu essas palavras. Deus vai falar seja forte e corajoso mais outras vezes. E quando, no começo do casamento, eu discutia com o Fábio e a Laurinha estão ali, indo pro versinho. O Fábio é pastor lá da Igreja Metodista Livre em Sorocaba. E um pastor muito sábio, um homem muito manso. E a gente começava a brigar, e aí eu dava os meus argumentos, e às vezes ele não entendia. E aí eu começava a repetir os argumentos um atrás do outro, E ele falava: eu já ouvi, você já falou. E eu continuava repetindo, porque eu achava que se eu repetisse várias vezes, ia entrar na cabeça dele, ele ia mudar, ia fazer o que eu queria. Mas aí depois eu fui aprendendo que era melhor colocar os argumentos que eu via uma vez só, morder a minha língua, ir para o meu quarto, dobrar os joelhos, e se o Senhor quisesse, Ele mudava o coração do meu marido. Às vezes mudou, às vezes não mudou, mas eu sei que a vontade do Senhor foi bem feita. Mas a gente não está aqui para falar de curso de casais nem nada, mas diferente de mim, que às vezes vira uma metralhadora de repetição e fico repetindo só para encher o saco mesmo, Deus, Ele não faz isso. Por que será que Deus está repetindo tantas vezes para o Josué, seja forte e corajoso? Por que será?
Vamos nos colocar nos sapatos de Josué agora. Josué, ele está sucedendo Moisés, certo? Como que foi a formação de Moisés? No palácio da maior potência mundial em termos econômicos, militares e culturais da época. Foi formado em Harvard, melhor que Harvard ainda. E Josué? Josué, ele nasceu escravo. Que tipo de formação um escravo pode ter? E era Josué que estava sucedendo Moisés. Mas mais do que isso, irmãos, Moisés, ele ouvia a voz de Deus, ele passava tempo com Deus direto, Deus falava com Moisés diretamente por muitos e muitos anos. E Josué, ele ficava lá na porta do tabernáculo, esticando o pescoço, enquanto Moisés estava lá falando com o Senhor, e ele ficava só lá de fora, lá ao redor. E era Josué que ia suceder esse Moisés. É como se você tivesse que substituir o Pelé em final de Copa do Mundo. Porque Josué tem que substituir Moisés justamente quando eles estão para entrar na Terra Prometida. É um momento crucial, em que a adrenalina está lá no alto, em que tudo vai acontecer, que eles estavam esperando há tanto tempo. E Josué, naquela condição, tinha que ocupar o lugar de Moisés, que foi um grande líder. Então é Deus falando, Josué, quando você está se sentindo fraco, e porque você é fraco, seja forte, mas seja forte por minha causa, aí eu vou te dar força. Josué, eu sei que você está tremendo, eu sei que você está com medo, eu sei que você está hesitante, eu sei que você está covarde. Mas seja corajoso, não por causa de você, mas por causa de mim. É por isso que Deus está repetindo, vez após vez, porque Josué devia estar assim, se sentindo fraco e covarde. E Deus fala, ser forte e corajoso. Talvez você, diante de alguma tribulação, esteja se sentindo fraco, impotente, machucado, sem forças para perseverar. Seja forte. Talvez você esteja com medo de avançar e fazer algo que o Senhor já te pediu. Seja corajoso. E foi esse versículo, essa palavra de ser forte e corajoso, que Deus deu para a missão Portas Abertas. Uma missão da qual eu tenho o privilégio, a honra de poder fazer parte, pertencendo ao conselho. E Portas Abertas, que organiza o dia da igreja perseguida e que tem esses materiais que vocês receberam, que vocês podem preencher e entregar lá no final, e vocês podem ofertar também colocando o 0,1 centavo no final das suas ofertas. Portas Abertas está sendo uma bênção na minha vida. E para eu fazer parte desse conselho, na verdade, Deus já tinha me dado uma experiência com a igreja perseguida quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu estava viajando, visitando vários projetos, porque eu estava querendo que Deus me mostrasse o que Ele queria que eu fizesse da minha vida. Estava tirando um ano sabático. E eu fui parar num país que está naquela lista que vocês viram, naquele mapa. Um país que está nessa lista de perseguição dos países mais perseguidos já há alguns anos. Esse país continua lá. E quando eu cheguei naquele país, eu encontrei com alguns irmãos e a gente foi ter um encontro com a igreja perseguida, na figura do pastor Moisés. A gente entrou numa sala simples, com móveis mais antigos, alguns objetos de decoração, às vezes de papel, coisas bem simples. Nos ofereceram chá, como bom costume asiático, e lá a gente ficou esperando e logo veio entrando um homem magrinho, franzino, encurvado, com um andar devagar, vagaroso, meio trêmulo. Uma figura tão frágil. Mas fragilidade não é um adjetivo que qualifica aquele gigante na fé diante do qual a gente estava. O pastor Moisés, ele liderou a igreja nos anos mais cruéis, mais difíceis, com uma perseguição mais acirrada por parte do governo naquele país. Na sua juventude ele foi chamado para isso, na sua vida adulta ele perseverou nisso. E ele contou a história dele, e uma das histórias me marcou muito.
Ele disse que ele já tinha sido preso várias vezes, que a família já estava, a esposa, os filhos, eles já estavam quase que calejados. Isso a gente não se acostuma, né, gente? Mas eles estavam já calejados de permanecerem na ausência, permanecerem firmes na fé, mesmo na ausência dele, enquanto ele estava preso, enquanto ele estava fugindo. Ele já tinha sido torturado, ele já tinha visto outros irmãos morrerem por não negarem a fé em Jesus. E aí ele conta que ele permaneceu sempre fiel. E ele nunca tinha negado o nome de Jesus. Até que numa das prisões, as torturas começaram. E elas foram aumentando o seu grau de dor. E foram aumentando, aumentando, até que chegou num ponto. O pastor Moisés orou para o Senhor e disse: Deus, eu não aguento mais. Eu sempre permaneci fiel, eu nunca neguei o teu nome, Senhor. Mas eu não estou mais dando conta. A posição em que eles estavam, irmãos, era desumana. Era desumana. E ele disse: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu vou ter que negar o seu nome, Senhor, porque eu não aguento mais. Então, ele ouviu o sussurro do Espírito Santo dizendo: meu filho, a minha graça te basta. Meu filho, a minha graça te basta. Meu filho, a minha graça te basta. E o irmão Moisés, ele começa a chorar e ele se arrepende e ele permanece fiel a Jesus. Ele não nega o nome de Jesus. Milagrosamente, ele é solto das prisões. E ele continua a evangelizar, a proclamar as boas novas e liderar a igreja sob perseguição. Glórias, glórias, glórias a Deus. Se o irmão Moisés tivesse saído daquela situação e tivesse ido para casa cuidar dos filhos e da esposa, não teria nada de errado, depois de tudo que ele já tinha sofrido, de todas as marcas no corpo dele que o debilitavam. Ninguém ia julgar, mas o coração dele ardia por amor ao Senhor, ardia de querer obedecer a palavra do Senhor, e foi por isso que ele continuou. E depois, irmãos, que você tem uma conversa com um homem desses, o que você faz? O que você faz? Como é que você olha a sua vida? Como é que você olha para o teu sofrimento? Como é que você olha para os teus pedidos de oração, para o que você tem pedido ao Senhor? O que você faz? Você descobre que talvez você esteja reclamando por algumas coisas que não deveria estar reclamando. Mas você percebe também que Deus é tão amoroso, que Ele ouve a oração do irmão Moisés sob perseguição e cuida do irmão Moisés com uma palavra de encorajamento: a minha graça te basta. E Ele faz a mesma coisa com você no problema que você está enfrentando. Que eu não sei qual é. Mas a graça de Deus é suficiente para você. Conheça dessa graça, entenda essa graça e abrace essa graça. Não é algo que o mundo consegue entender. Peça discernimento do Espírito Santo para te mostrar que graça é essa que te está disponível e que te é suficiente. Gente, a igreja perseguida, ela sofre e sofre muito. Ela padece essas torturas, esses ataques físicos, mas ela também padece de necessidade financeira, ela padece de rejeição social, ela sofre muito e ela precisa, sim, das nossas orações, ela precisa, sim, da nossa ajuda. Mas é interessante, né? Porque quando a gente vai lá para Josué 1:6, a gente vê: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ser forte e corajoso, porque eu prometi. Ser forte e corajoso. Se agarre nas promessas de Deus. Quando a gente estava louvando, e quando a gente louva outras músicas também, de que Deus é fiel para cumprir as promessas e que se Ele falou, Ele vai cumprir. Promessas para mim,
promessas para você. Qual que é a promessa que faz o seu coração arder e erguer as mãos e cantar essas músicas com todas as suas forças? Pode ser a promessa de restauração no casamento. Pode ser a promessa que Deus disse que vai curar alguma doença. Pode ser a promessa de portas abertas para uma carreira melhor. Pode ser uma promessa de, não sei, você sabe, o que faz arder o teu coração e cantar, Deus é fiel para cumprir a sua promessa na minha vida. E eu tinha várias dessas promessas e desses desejos no meu coração. Mas depois que eu fui morar no país onde o pastor Moisés viveu, quando eu louvo esses louvores, quando eu canto e entoo essas canções, eu digo, Deus, o Senhor é poderoso. E o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu. O que vem no meu coração é que Ele prometeu que gente de toda tribo, língua, povo e nação vão estar com vestes brancas, segurando palmas diante do Cordeiro, diante do trono do Cordeiro, adorando, 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 adorando e louvando aquele que é o único digno de receber toda a nossa adoração. São essas promessas que ardem no meu coração. O que vem na minha mente é a imagem de muçulmanas, amigas minhas, de uma etnia desse país do pastor Moisés, que nunca ouviram o evangelho, que nunca tinham ouvido o evangelho, e as suas famílias que muitos deles ainda não ouviram do evangelho. E o meu coração dói e fala, Senhor, o Senhor prometeu que gente de toda a tribo, tribos muçulmanas inclusive, tribos budistas, tribos hindus, o Senhor prometeu que eles vão estar do nosso lado, te louvando e rendendo toda a glória que é só devida a ti. E o Senhor é fiel para cumprir isso. Não me deixa de fora, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo nos confins da terra. Não me deixa de fora, Senhor, de participar do teu cumprimento, da tua promessa. É isso que faz arder o meu coração quando eu canto e entoo esses louvores. Qual que é a dor do teu coração que não tem um benefício direto aqui na tua vida, mas tem um benefício direto na eternidade? Eu queria te encorajar a pensar qual é a promessa desse livro que faz o teu coração chorar e clamar, e faz sim revogar essas promessas do Senhor, a proclamar essas promessas do Senhor, a dizer, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, então me usa para cumprir essas suas promessas, Senhor. Qual que é a promessa desse livro que você vai pensar na próxima vez que você cantar esse louvor? O Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele disse, e Ele está cumprindo. E a gente vê que o que Ele promete, de fato, Ele cumpre. Josué, ser forte e corajoso, se agarre nas minhas promessas. Se agarre nas minhas promessas. E a gente começa a ver um outro ponto, tanto na vida de Josué, como na vida da igreja perseguida. No versículo 7 e 8. Que diz, somente seja forte e corajoso. Não deixe de falar dessas palavras do livro da lei. Não deixe de falar essas palavras desse livro. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Medite nelas dia e noite. Se agarre à minha palavra. Se agarre à minha palavra. A igreja perseguida, irmãos, ela se agarra na palavra de Deus. Eles olham e leem Mateus 5, as boas-aventuras santas que Jesus fala lá no monte. E eles lembram que bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Eles olham para essa palavra e se agarram nessa palavra, que continua, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os irmãos da igreja perseguida se agarram nessa palavra. Eles leem, eles veem que em Atos 4 começa o início da perseguição. Pedro e João são colocados na prisão. Depois a gente vê o martírio de Estevão. Depois a gente vê Tiago, filho de Zebedeu, irmão do João, sendo degolado pela maldade de Herodes. E eles estão vendo essas coisas acontecerem do lado deles também. É uma realidade distante para a gente, mas isso não nos exime da responsabilidade de chorar com os que choram.
Mas esses irmãos, eles se agarram à palavra. E isso transforma a vida deles. E aí eu lembrei de um episódio. Tinha um grupo de um país em que se pode ter uma vida muito confortável. Então, eles tinham dinheiro, eles tinham estudo teológico, eles tinham preparo, eles tinham muitas coisas. E eles foram, então, visitar a igreja perseguida lá no país do pastor Moisés. E quando eles chegam, eles falam, olha, a gente tem tudo isso, então a gente veio aqui para abençoar vocês, para orar pelo fim da perseguição, e oramos para que vocês fiquem fortes. E aí os irmãos da igreja perseguida lá do irmão Moisés olharam para eles assim e falaram assim, ai, não estão me entendendo? Era a gente que estava orando por vocês? Como é que vocês, com tanto conforto e com tanta possibilidade de entretenimento, conseguem se agarrar a Deus? Como é que vocês, sem passarem dificuldades, conseguem depender do Senhor? Como é que vocês vivem o Evangelho com tanto conforto? A gente está orando por vocês para que vocês não se percam, para que vocês ganhem a vida eterna, para que vocês desfrutem da presença do Senhor diariamente, do poder dEle, dos milagres dEle. A gente que está intercedendo por vocês. E outra, por favor, não ore pelo fim da perseguição. A palavra não diz que a gente tem que amar o nosso inimigo. A palavra diz que a gente tem que pagar o mal com o bem. Ore para que a gente prevaleça fiel, mesmo com as nossas dores e com os nossos sofrimentos. Uma igreja que vive a palavra, que vai contra a nossa cultura, começa a adotar esse tipo de postura. Ser forte, corajoso, e você vai encontrar força e coragem na palavra do Senhor. Se agarre à palavra. Ser forte e corajoso, se agarre às promessas de Deus. Ser forte e corajoso e se agarre nas Escrituras. Como eu disse, Portas Abertas está sendo uma bênção na minha vida. Eu vivi esses 5 anos lá no país do pastor Moisés, não apoiando a igreja, porque, gente, eu que aprendi com eles, né? Não dava para ensinar muita coisa para eles. Eles que estavam me ensinando. Mas uma coisa que a gente via naquele país é que ainda existiam tribos que nunca tinham ouvido o evangelho. Então não existia perseguição nessas tribos porque não existia igreja. E a igreja, essa igreja do pastor Moisés, ela ainda não estava preparada para ir até essas tribos. É como se a gente estivesse dentro do Brasil, alcançando as tribos indígenas, alcançando os ciganos, alcançando os ribeirinhos, que são gente com uma outra cultura, com uma outra mentalidade, às vezes até falando uma outra língua. Então, já que essa igreja perseguida ainda não tinha forças o suficiente para ir até eles, a gente começou a iniciar esse movimento entre os muçulmanos naquele país. E a gente viu grandes coisas que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. E eu percebo que Missão Portas Abertas, o intuito deles não é ver o irmão sofrendo, vamos acabar com o sofrimento deles, vamos tirá-los do país deles, vamos trazer aqui para o Brasil, enviar para os Estados Unidos, para a Europa, onde eles podem ter mais conforto ou ter mais tranquilidade. Em alguns momentos é necessário, sim, fazer esse tipo de evacuação, mas, via de regra, o que a gente faz em Missão Portas Abertas é apoiar para que ele permaneça, para que ele tenha força para permanecer. E a gente tenta dar todos os recursos possíveis, sejam financeiros, seja apoio moral, seja encorajamento, seja apoio psicológico, aconselhamento bíblico, o que eles precisarem para eles permanecerem e frutificarem. E essa missão, ela começa com uma visão muito incrível do irmão André. Não sei quantos de vocês conhecem o irmão André. O irmão André, ele faleceu esse ano. E foi uma perda para a gente, que se inspirava na vida dele, que éramos encorajados pela vida dele, mas com certeza ele está na glória, desfrutando de algo muito maior do que ele estava desfrutando aqui no final da sua vida. Mas o irmão André, na sua juventude, ele se depara com a igreja na Polônia, uma igreja miudinha que estava sendo massacrada pelo governo naquela época. E ele vê lá os irmãos sem Bíblia, tentando estudar e se agarrar à palavra, e se agarrar às promessas de Deus, mas sem muitos recursos. Ele volta para a Holanda, ele era holandês, compartilha dessa realidade com outros irmãos e amigos, e ele fala, Deus está me chamando para ajudar essa igreja que está sendo perseguida.
E os irmãos ofertam, ele compra um monte de Bíblias, e uma das ofertas é um fusquinha azul. Ele pega aquele fusquinha azul e enfia a Bíblia em todo lugar que ele pode. Pega o carro e vai para a Iugoslávia, que ele ficou sabendo que lá na Iugoslávia os irmãos estavam precisando de Bíblias. O trajeto todo da Holanda até a Iugoslávia, não sei quantas horas ele andou com aquele carrinho, mas ele foi orando e intercedendo. E na Iugoslávia, a lei permitia você entrar no país com uma Bíblia? Sim, permitia, mas com uma Bíblia, uma única Bíblia. Ele estava com quantas Bíblias naquele fusquinha? Estava cheio de Bíblia naquele fusquinha. E a oração do irmão André foi muito ousada. Ele disse, Senhor, eu creio no teu poder, eu sei que o Senhor faz milagre. Eu sei que o Senhor dá visão aos cegos. O que eu te peço agora é que o Senhor tire a visão dos que vêm. E quando ele chegou na alfândega, os guardas armados pararam o fusquinha dele, pediram para revistar o carro, abriram a mala dele, fecharam a mala dele. Abriram o saco de dormir dele, fecharam o saco de dormir. Entraram, viram debaixo do banco, saíram, abriram o capô do carro, revistaram por baixo, e eles não viram nenhuma Bíblia. E o irmão André entrou e distribuiu essas Bíblias para a igreja que estava tão sedenta da palavra de Deus. Glória a Deus! Quanta ousadia, quanta coragem, quanta força do irmão André. E se vocês viram o irmão André é um homem magrinho. Não tem nada de especial na hora que olha para ele. E ele fala, muitas das coisas que Deus fez, não foi porque eu planejei, porque se eu soubesse também as grandes coisas que eram, eu nem teria dito sim para Deus. O irmão André, Deus colocou no coração dele de aceitar o desafio da igreja chinesa de enviar 1 milhão de Bíblias para a China. Gente, vocês conseguem imaginar 1 milhão de Bíblias aqui nessa sala? Sabe quanto que é 1 milhão de Bíblias? São containers e containers e containers de Bíblias. E ele falou, sim, vou enviar 1 milhão de Bíblias. Mas ele nem sabia, não tinha ideia de quanto ia ser difícil fazer essas Bíblias chegarem na China em contexto de perseguição. Mas esse foi o projeto Pérola, que vocês podem ver mais detalhes no site. E esse era o irmão André, que mesmo sem força, e muitas vezes com muito medo, era forte e corajoso. Como é que cristãos podem ter uma vida tão abundante? Como que eles podem ter tanto contentamento, mesmo sofrendo dores físicas? Como que eles podem ter tanta ousadia, mesmo sabendo de um gigante de governo comunista à sua frente? Como que eles podem tomar essas decisões? Versículo 9. Josué, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas pessoas, elas se agarram na presença de Deus. Eu estarei com você por onde você andar, disse Deus a Josué. E Jesus, na grande comissão, diz para você, eu recebi do alto toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo que eu ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus prometeu estar com você, por meio do Espírito Santo, todos os dias da tua vida. Como é que você vai ficar com medo? Como é que você vai permanecer achando que é fraco? Como é que você vai permanecer paralisado? Se a gente se agarrar nessa promessa, se a gente abraçar essa palavra, se a gente se agarrar na presença de Deus nas nossas vidas, todos os dias da nossa vida. Como? Não deixe, meu irmão, minha irmã. Não deixe a incredulidade, a apatia e nem a correria te distrair. Não deixe. Não deixe. Seja forte e corajoso. E é muito legal, né, quando a gente pensa nessa coragem do irmão André de ir, de desbravar. Depois a coragem de permanecer lá junto à igreja perseguida, do irmão Moisés, mesmo diante de perseguição, permanecer liderando a igreja. E essas coisas, essas histórias enchem o nosso coração. E na minha experiência de contar essas coisas para a igreja, em diferentes lugares aqui do nosso país, a minha experiência é que
sim, muitos irmãos são tocados e muitos de vocês vão preencher a ficha, vão colocar lá os seus dados, vão entregar no final, vão fazer uma oferta generosa com 01 no final para financiar esses projetos de acolhimento, de envio de Bíblia, de treinamento de missionários, de apoio à igreja perseguida. Eu sei que muitos de vocês vão fazer isso, mas depois no seu dia a dia, e depois na sua segunda-feira, e depois com você lavando a louça, com você lidando com seu vizinho chato, lidando com seus funcionários folgados, ou com seu chefe impertinente, ou com o seu cônjuge, ou com seus filhos, ou com todos os boletos que você tem para pagar, ou com todas as dores do teu coração que Deus não te dá, com seja lá o que for. Como que a gente transfere essa realidade de se agarrar nas promessas, na palavra, na presença de Deus no seu dia a dia? Então, um desafio que Deus colocou no meu coração é que, enquanto eu ministrasse para vocês sobre o dia da igreja perseguida, sobre a realidade da igreja perseguida, mas também que eu pudesse oferecer para vocês algo de concreto, para vocês viverem um pouco disso no seu dia a dia. E aí eu trago para vocês um QR Code aqui, que você pode pegar o seu celular agora, pode apontar aqui para a tela. Isso vai te levar para um lugar em que você coloca o seu nome e o seu e-mail. E você vai receber um presente. Um presente da Jeannie Marie, que é uma amiga minha, que cresceu nas Filipinas, que viveu na Índia, que trabalhou com refugiadas iraquianas nos Estados Unidos, e Deus colocou no coração dela, de tudo que ela tem ensinado para a igreja ao redor do mundo, trazer isso para o Brasil em português. Então, são recursos gratuitos que você pode receber, e, em especial, esse guia vai te ajudar no seguinte. Queria que você fosse muito sincero, não precisa responder em voz alta, mas qual foi a última vez que você teve uma conversa espiritual com alguém que não conhece Jesus? Eu não estou falando qual foi a última vez que você convidou para a sua célula, ou falou do que o pastor falou para você. Eu estou querendo saber como foi a última vez que você teve uma conversa espiritual com alguém que não conhece a Jesus ainda. Eu sei que é difícil ter essas conversas no nosso dia a dia. Eu sei que você quer ter essas conversas no dia a dia. Eu sei que você quer falar de Jesus, você quer falar das boas novas, você quer falar do reino de Deus. Eu sei, porque eu também quero. Mas, às vezes, o que nos falta são dicas práticas. Alguém que pegue na nossa mão e fale assim, olha, você pode usar essa abordagem, você pode fazer essa pergunta, você pode tomar esse primeiro passo e depois aquele outro. É isso que a Jeannie faz. É isso que a Jeannie tem feito. Então, não tenho tempo aqui para passar por essas 7 dicas, mas em casa, não deixe passar de hoje. Dá uma olhada. Leia as 7 dicas. Escolhe uma para você aplicar na segunda-feira e ver o que acontece. Tá bom? Combinado? Eu não quero que vocês saiam aqui vendo as maravilhas e as grandiosidades de Deus lá nos confins da terra e achar que isso não é para você. Isso é para você onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, onde Deus te colocou. Deus também tem preparado para você grandes planos, viver grandes experiências, fazer parte da missão de Deus, o que Deus está fazendo no mundo. Que você também faça essa oração da Nauzira Nascimento. Deus, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Não me deixa de fora. Eu te amo tanto, eu te adoro tanto, eu quero tanto a tua presença, eu quero tanto do Senhor. Não me deixa de fora daquilo que arde no teu coração, Senhor. E isso vai sim ser através de você ter mais conhecimento, mas vai ser também você colocando isso em prática. Muitas vezes o que nos falta para cruzar a rua e falar das boas novas é medo. Medo de ser rejeitado, medo de não ser eloquente o suficiente, medo de falar alguma coisa errada, medo de não ver o poder de Deus se manifestando. O que a palavra nos diz é que a gente é apenas instrumento, a gente é apenas canal. Quem convence é o Espírito Santo. Então, irmão, tira esse fardo pesado das suas costas. A responsabilidade não é tua de convencer ninguém. Não é por você, não é nem pelo teu bom exemplo que as pessoas vão ser impactadas e ser atraídas para a cruz de Cristo. É o Espírito Santo que faz esse trabalho no coração das pessoas. Então vai, abre a tua boca. Tome pequenos passos. O irmão André começou com um pequeno passo. E Deus
tem abençoado milhares e milhares de cristãos na Igreja Livre, nos encorajando a fazer o mesmo, e milhões de cristãos na igreja perseguida. 360 milhões de cristãos, irmãos e irmãs nossos, que têm padecido sofrimento, mas que não têm deixado a palavra e continuam proclamando as boas novas. Eu queria terminar contando que, nos 5 anos que eu morei nesse país, num cenário de perseguição entre muçulmanos, a gente não viu grandes frutos. E depois de 5 anos, a gente teve que sair, eu e a minha equipe, com o coração dilacerado. Foi muito mais fácil ir do que voltar. Mas aí Deus foi enviando pessoas de outras nações para pregar o evangelho entre aqueles muçulmanos. Deus foi enviando homens e mulheres para se casarem lá naquela terra, para terem filhos naquela terra, para estudarem, para abrirem empresas lá. E poucos anos atrás, Deus começou a enviar membros dessa igreja perseguida para aqueles muçulmanos, para amar os seus inimigos. E hoje, depois da pandemia, em que todos os estrangeiros tiveram que sair daquele país, quem tem continuado com o trabalho de plantação de igreja, de discipulado entre aqueles muçulmanos, é a igreja perseguida. É uma igreja que é forte e é corajosa. E é nisso que a gente se regozija. Não foi porque a Katsui foi para lá que algo aconteceu, mas o meu sim me faz ser coadjuvante de uma história linda de amor, de Deus alcançando aquelas nações. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria que você fosse forte, que você fosse corajoso, não por sua causa. Eu queria que você se agarrasse às promessas que Deus tem para você, que você se agarrasse nas escrituras do Senhor, que você se agarrasse principalmente na presença dEle, dia após dia. Que você possa interceder. Lembrando que o irmão André fala, a intercessão não é preparação para a batalha. A intercessão é a batalha. Você dobrar os seus joelhos e interceder pela igreja perseguida, você está lutando, sofrendo aquelas escoriações, sofrendo aquela humilhação, sofrendo aquela dor junto com os irmãos. Você sendo generoso e doando para projetos de apoio à igreja perseguida, faz de você participante dessas coisas também. E se Deus está te chamando para ir até lá, para encorajar essa igreja presencialmente, para mostrar para essa igreja como ela pode ser bênção para outras nações que ainda não conhecem a Jesus, que você seja muito forte para não desobedecer, muito corajoso para desfrutar dessas bênçãos de Deus, e falar, Senhor, eis-me aqui, eu vou para onde o Senhor quiser. Eu vou com a minha empresa, eu vou com o meu diploma, eu vou com os meus conhecimentos, eu vou com a minha família. Ou eu vou sozinho, sem a minha empresa, sem a minha família, sem os meus dons e talentos que eu uso aqui no Brasil. Seja lá como for, Deus pode fazer grandes coisas. Pode mandar para um vilarejo, mas pode te mandar para um grande centro urbano, em que você vai trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, junto com pessoas que nunca tiveram a chance de ouvir uma testemunha de Cristo. Ouça a voz do Espírito. Se deixe incomodar pelo Espírito Santo. Vamos clamar pela igreja perseguida juntos. Deus amado, nos ajuda, Senhor, a sermos fortes e corajosos. Deus amado, nos ajuda, Senhor, a nos agarrarmos nas suas promessas. Nos ajuda a ver, Senhor, quais são as promessas que o Senhor quer ver. A gente de joelhos clamando a Ti. Se são promessas que, sim, impactam a nossa vida agora, ou se são promessas que a gente vai ver na realidade. Faz o Senhor nos agarrar em promessas que valem a pena ser vividas. Nos faz, Senhor, nos agarrarmos na Tua palavra. Abre os nossos olhos para os versículos difíceis. Quando o Senhor fala que o justo viverá pela fé e a gente pensa que é só missionário que tem que viver pela fé. Ajuda a gente, Senhor, a ter coragem de viver pela fé e não ofertar somente o que sobra, mas aquilo que a gente estava contando para uma viagem, ou para uma compra, ou para algo que ia fazer bem para os nossos filhos ou para os nossos pais. Senhor, ajuda a gente a olhar para a Tua palavra e abraçar a Tua palavra por completo, mesmo nos versículos difíceis, Deus. Senhor, é difícil ser corajoso, às vezes, do outro lado da rua. Senhor, às vezes é difícil ter coragem para falar do Teu reino com pessoas que a gente ama, mas que a gente não sabe como chegar.
Senhor, tem misericórdia de nós, tira esse medo do nosso coração, derrama amor por essas vidas, o amor que o Senhor sente por essas vidas perdidas ao nosso redor. E ajuda a gente a atravessar a rua e falar das boas novas para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, para as nossas famílias, ó Deus. Ajuda a gente, Senhor, sem ti a gente não consegue. E ajuda a gente também, ó Deus, a termos coragem para atravessar oceanos. Isso o Senhor tem nos chamado, para ir para outros países, para povos, tribos que nunca ouviram falar do Teu Evangelho. Envia-nos, Senhor. Dá-nos estratégias. E ajuda, Senhor, a lembrarmos que a gente só pode fazer isso se a gente desfrutar da Tua presença. Se a gente permanecer na videira. Se a gente parar para ouvir a Tua voz e sentir o Teu amor por nós, e sentir o Teu olhar sobre nós. O Senhor dizendo que tudo que a gente precisa, Ele não vai deixar faltar. Tudo que a gente precisa, Ele vai cuidar. Ajuda a gente a descansar nisso. E com base nessa verdade, cruzar a rua, cruzar o oceano, apoiar os que sofrem, para a Tua glória. E em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!